Bem-vindos ao programa Inteligência Nutricional. O tema de hoje, nesse programa, será voltado especialmente para mulheres. E por que eu escolhi esse tema? Você já vai entender. Iremos conversar sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos. Que nome estranho é esse? Que condição é essa? Bom, é uma doença que afeta muitas mulheres, principalmente em idade reprodutiva. E afeta muito também, não só essa parte da reprodução, mas a questão de autoestima, de saúde, pois está associado com o desenvolvimento de outras doenças. É muito comum até das mulheres comentarem que tem, porém, infelizmente, a maioria acaba sendo tratada de forma incompleta, para não dizer incorreta. Acaba que muitas mulheres são diagnosticadas com essas doenças, com essa em específico, e para elas é recomendado apenas o uso de anticoncepcional como forma de tratamento, quando na verdade o anticoncepcional vai apenas dar uma controlada nos sintomas, mas não vai tratar a base. A nutrição funcional, então, ela tem essa visão de tratar a base das doenças. E como que a gente faz isso através da alimentação? Será que tem como? Bom, se você conhece alguém que tem essa condição, mande para ela esse vídeo, esse programa, pois irei trazer algumas informações resumidas aqui, bem objetivas, que poderemos aprofundar também em outros programas, caso seja do interesse de vocês. Então, o que é a Síndrome dos Ovários Policísticos? É uma doença que envolve o sistema endócrino do nosso corpo, ou seja, envolve o metabolismo, envolve os hormônios e causa desequilíbrios na qualidade de vida. Então, ela acaba provocando resistência à insulina, levando ao risco de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. Ela afeta a autoestima, pois traz sintomas como acne, como excesso de pelos, aumento de gordura corporal, aumento de instabilidade emocional também, muito comum nessas mulheres. É um tema que eu vejo muito no consultório e eu vejo o sofrimento. Geralmente quem chega para atendimento já está há anos e anos com esse diagnóstico, porém não sendo tratadas de forma efetiva. O anticoncepcional, sim, tem as suas funções, não estou aqui para dizer que serve ou não, isso é papel do médico, porém é importante também que esses profissionais tragam à tona a importância da mudança do estilo de vida. E sim, tem muitos profissionais trazendo isso, trazendo a importância do profissional da nutrição também. O diagnóstico, então, para você que nunca ouviu falar sobre isso, ou até conhece alguém, ou pelos sintomas vai lembrar de alguém. A SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, causa ciclos menstruais irregulares, geralmente muito longos. Pode ter ou não a presença de cistos nos ovários, hormônios alterados, principalmente a testosterona. E no que isso vai resultar então? Aumento de pelo corpo, no rosto, no abdômen, em locais não tão comuns para mulheres. Estão associados à SOP devido à alteração nos níveis de testosterona, que é um hormônio que tem, em sua maioria, nos homens, em maior concentração. Porém, para mulheres também é importante termos um certo nível. Porém, na SOP, isso está descompensado. Acontece também uma flutuação aí hormonal e inúmeras situações que geram ansiedade, a compulsão também. Um desejo maior por doces é um sintoma bem comum, bem frequente em mulheres que são portadoras da SOP. Aquela que diz, eu não consigo largar o doce, eu preciso de um doce a toda hora, ou ficam depressivas sem o doce, geralmente é um sintoma bem associado, tá? Outra questão é a presença de pelos no rosto e pele oleosa e acne. Então, também afetando a autoestima dessas mulheres. Pode parecer besteira para quem não tem, mas quem tem essa condição realmente sofre muito. E então, será que dá para fazer alguma mudança no estilo de vida para conseguir manejar esses sintomas? A resposta é sim. O tratamento, então, envolve um ajuste na qualidade do sono, na alimentação e no exercício. Por que falar do exercício físico? Porque uma condição muito comum em quem tem SOP é a presença de resistência à insulina, ou seja, que traz aquele risco para diabetes e outras doenças, como eu já falei,
porém também causa aumento de gordura corporal, aumento, né, da circunferência. E para isso, então, a dieta aliada ao exercício físico vai promover o emagrecimento e a redução da gordura corporal. Quando a mulher consegue reduzir cerca de 5 a 10% do seu peso, já vai ter um impacto positivo na questão da ovulação e da regularização do ciclo menstrual. Mas o ideal é que a mulher chegue no seu peso adequado realmente para as suas necessidades, indo muitas vezes além desses 10%. Então, há opções também que muitas vezes os médicos tratam com medicamentos para controle da glicose, remédios muito conhecidos, porém é válido, e a gente também tem outras estratégias para complementar esse tratamento, que o medicamento também acaba sendo útil em muitos casos. Então, como que a gente vai reduzir essa resistência à insulina? Primeira estratégia: a mulher precisa reduzir o consumo de farináceos, pães em excesso, bolachas, massas, pizzas, que são bem comuns de ver no consultório um consumo exagerado, aumentado. E o mais curioso é que essa resistência à insulina faz com que tenha esse desejo também mais por alimentos com farináceos ou com doces, enfim. Então, reduzir açúcar e farináceos é fundamental para o controle da resistência à insulina, certo? Outro ponto importante é a qualidade do sono ser melhorada. Eu peço no consultório: como está o seu sono? Eu durmo bem, eu não tenho problemas, tenho um sono pesado. Porém, quando eu começo a usar estratégias para a melhoria do sono, elas chegam dizendo, né, as pacientes: eu não dormia bem antes e eu não percebia. Então, algumas das estratégias para melhorar o sono inclui o uso de chás calmantes, tem alguns suplementos específicos também para a questão da saúde ovariana, mas também que respaldam na questão do controle da glicose, da resistência à insulina e da melhora do sono, que se chama mil-inositol. E outro suplemento também que é legal, que hoje está em alta, né, que a maioria das pessoas não dorme bem, é a melatonina também, que pode ser bem útil. A melatonina, ela é um hormônio que a gente produz naturalmente quando vai dormir, né? Nos induz a dormir. Porém, com a nossa rotina corrida, a maioria das mulheres acabam dormindo ali pelas 11 horas, não conseguem deitar ali pelas 9, 10 horas, que é o horário de pico da produção desse hormônio que nos faz dormir. E com o tempo, naturalmente com o avançar da idade, vai faltando, digamos assim, vai reduzindo a presença dessa melatonina em nosso corpo. E isso vai refletir na saúde dos nossos ovários também, que tem relação com a síndrome dos ovários policísticos. Então, por isso, o sono acaba tendo uma função antioxidante quando a gente pensa na questão da melatonina que é produzida para induzir esse sono. Então, é um ponto fundamental. Não tem pílula mágica que faça mudanças sem ser essa questão do estilo de vida, tá? E na alimentação, então, o que a gente pode pensar em incluir? Alimentos ricos no complexo B. Então, principalmente, alimentos ricos em ácido fólico, como os vegetais verdes escuros, cereais, grãos. Alimentos ricos em B12, como as carnes, por exemplo. E todo o complexo B, vitamina B1, B2, B3, B6, enfim, porque elas trabalham em sinergia em nosso corpo. E principalmente a vitamina B12, a B9, que é o ácido fólico, e a B6, elas atuam em um outro ramo que também pode estar alterado em mulheres que têm essa resistência à insulina, que é a presença da homocisteína elevada. É um marcador bem comum de encontrarmos elevado. E quanto mais elevado, maior o risco de doenças cardiovasculares. Então, reforça essa questão de riscos. Então, esses 3 nutrientes, eles ajudam a regularizar esse nível de homocisteína, reduzindo inflamação e riscos de doenças. Outro nutriente muito interessante é a vitamina C, então presente nos alimentos cítricos, em alimentos vegetais, né? Que são fundamentais no controle da SOP. Alimentos ricos em gorduras boas também, então um bom azeite de oliva, abacate, as sementes oleaginosas,
como nozes, castanha do Pará, castanha do caju, a semente de gergelim, que é rica em magnésio também, que é um excelente nutriente para o controle da glicose e, por consequência, da insulina. O selênio também acaba tendo essa função de controle da resistência à insulina também. Então, vejam como é necessário um aporte de vários nutrientes no nosso dia a dia. Não existe nada isoladamente que resolva, porém, é o contexto de vida. Outros nutrientes também que são interessantes, que podem, ter em alimentos, tanto em suplementos, um deles é o ômega 3, presente em peixes, na semente de chia, e há o suplemento pronto também de ômega 3, que eu acabo indicando muitas vezes, dependendo do caso, mas eu sempre dou a dica da questão de saber escolher um bom ômega 3. Para isso, quando você for comprar, o ideal é que no rótulo dessa marca, dessa embalagem, contenha o símbolo IFOS, que é uma sigla que garante a qualidade e a ausência de metais pesados contaminando esse óleo de peixe, que é o ômega 3. Então, já falei do mil-inositol também, que é um suplemento legal, e também pensando principalmente em quem deseja engravidar e tem a SOP, a coenzima Q10, que também é muito boa, ajuda nessa questão aí da saúde dos ovários. Outro ponto importante também, que não podemos esquecer aqui, é a hidratação. Então, novamente, vou ensinar o cálculo. Multiplique seu peso por 0,035 ml, ok? É necessário essa mudança de hábito também. E outro ponto fundamental, que não necessariamente tem a ver com a nutrição, mas a nutrição, pensando no corpo inteiro, não é só o alimento, É o que alimenta a nossa alma, as nossas emoções também. Então, uma estratégia importante para quem tem SOP é o gerenciamento do estresse e da ansiedade associados a essa questão da síndrome dos ovários policísticos. Afinal, como eu falei no início, é uma condição que afeta muito a questão de autoestima, a presença de acne, a dificuldade em emagrecer, acaba afetando a parte estética, porém também causa alguns desequilíbrios internos, sintomas depressivos e ansiedade. Então, é fundamental, faz parte do tratamento da SOP, o exercício físico, a dieta, o controle do estresse e, se necessário, a medicação. Então, conciliando com essa questão do estilo de vida. E aí, você se identificou com alguns desses sintomas? Ou conhece alguém com esses sintomas ou com essa condição? Então, não perca a oportunidade, encaminha esse vídeo para essa pessoa que com certeza você vai transformar a vida delas. Eu recebo muitas pacientes com essa condição e eu sei o quanto sofrido que é para elas viver com essa situação. Então, não normalize viver com dor e busque ajuda. Até mais, até o próximo programa Inteligência Nutricional.